Meus irmãos, para a nossa edificação, vamos dar continuidade àquele texto em Colossenses, capítulo 1. Nós havíamos parado no verso 8 e vamos prosseguir agora do verso 9 até o verso 12, tá bem? Passo a lê-lo. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem, meus irmãos, dando prosseguimento, após Paulo receber um relatório do pastor desta igreja, pastor Epáfras, era um discípulo de Paulo. Paulo estava preso e recebe ali esse companheiro de ministério que dá para ele um relatório da igreja ali em Colossos. E Paulo, depois de receber aquelas notícias, então escreve essa carta àquela igreja. E Paulo vai dar graças a Deus, não é? Ele dá ações de graças pela saúde espiritual daquela igreja, embora sendo uma igreja jovem, era uma igreja que tinha motivos para dar graças a Deus. Era uma igreja firmada no amor, na fé e na esperança. Esse tripé segurava aqueles irmãos. Paulo estava muito feliz com isso, escreveu uma carta, dá graças a Deus, e a partir do verso 9, então, do capítulo 1, ele diz que por esta razão, isto é, em virtude das coisas boas que essa igreja tem, das ações de graças que são dadas a Deus por aqueles irmãos e suas virtudes, Paulo diz, então, agora, por esta razão, nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. É a segunda vez que Paulo diz aqui que não cessa de orar por aqueles irmãos. Oração incessante, frequente, continuamente, mesmo não sendo irmãos conhecidos, uma igreja conhecida de Paulo. Ele não foi o fundador daquela igreja, mas o fato é que ele fica feliz em saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essas virtudes, uma igreja tão jovem tem essas virtudes. Ele fica feliz, aliás, essa é uma característica de Paulo, né? Mesmo na prisão, o deixa muito feliz a boa notícia que ele recebe daquela igreja. Então ele diz que continuamente ele ora por aquela igreja. Não cessamos de orar por vós e de pedir. Tá. O foco de Paulo, basicamente, toda a oração dele tem um eixo aqui. E o eixo é que aqueles irmãos, está no verso 10, vivam, olha, vou ler o verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. Esse é o foco, é o eixo da oração de Paulo por aquela igreja. Que os irmãos tenham uma vida digna do Senhor. Digna do Senhor. O que é vida digna? Bem, a palavra empregada por Paulo aqui no texto grego, que é a língua original usada aqui, traz a ideia de balança. Aquela balança que tem duas partes, não é? Então você coloca aqui de um lado e depois do outro. E aí vai manter o equilíbrio. A ideia é essa, de dignidade. Viver de modo digno do Senhor. Imagine você que num prato da balança tem aqui as ações de Deus, aquilo que é próprio de Deus, ok? Pensa nisso então, a ação de Deus, o mover de Deus e tudo mais. E do outro lado, no outro prato da balança, agora você coloca essas mesmas coisas em relação a nós. Se os pratos manterem equilibrados, significa que então há dignidade. Se tombar, um prato sobe muito e o outro desce, significa que não está havendo dignidade. A ideia básica é essa aí. Então Paulo quer que o cristão, aquela igreja, eu e você também, nós tenhamos vida digna do Senhor, isto é, uma vida compatível com aquilo que Deus é. Eu tenho ensinado na Ebenezer que nós devemos imitar, seguir aquilo que Deus é. As virtudes de Deus nós devemos ser. Deus é amor, então eu devo amar. Deus é paciente, eu devo ser paciente, e assim por diante, ok? Tá, joia? Então o plano de Deus e a oração de Paulo para aquela igreja é que vivam de modo digno do Senhor. Em todo lugar, em todas as circunstâncias, o cristão é chamado a viver de modo digno do Senhor. Como o Senhor viveria?
Eu li muito tempo atrás um livro que dizia em seus passos que faria Jesus. É mais ou menos isso. Em toda situação que nós estivermos vivendo, em qualquer lugar, a gente ter a consciência. Jesus no meu lugar, estando aqui, fazendo o que eu estou fazendo, ele faria isso? É exatamente isso que Jesus faria? Talvez te dá alguma luz de como a gente pode viver de modo digno para o Senhor. Esse é o foco de Paulo, então. Então, uma vez colocado isso, o eixo da oração de Paulo, o conteúdo da oração. E aí algumas coisas me chamam muita atenção aqui. No verso 9 ele diz, não cessamos de orar por vós, constantemente, não é? E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Tá, então Paulo tem um tema, né? Um eixo estabelecido, um foco estabelecido, que o cristão viva de modo digno do Senhor, continuamente, em todo lugar. Tá, para atingir isso, para o crente viver de modo digno do Senhor, Paulo ora por eles incessantemente e diz que, verso 9, eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso aí, meu irmão. Como é que eu vou viver de modo digno do Senhor, eu te pergunto, se eu não conheço a vontade de Deus? Então, para eu viver de acordo com o que Deus quer, devo conhecer a vontade de Deus. Interessante que Paulo diz aqui, né? Ele faz uso da palavra pleno conhecimento da vontade de Deus. Um conhecimento que vai crescendo, crescendo até ficar pleno. Pensa num copo, numa vasilha que recebe líquido e agora ela está cheia, chegou até a tampa. E o que Paulo diz é que esse conhecimento da vontade de Deus chega a esse ponto, a esse nível, a esse patamar de encher completamente e vazar, derramar, porque já não cabe mais. Essa é a oração de Paulo para aqueles irmãos. Viver de modo digno do Senhor, tendo pleno, total conhecimento da vontade de Deus. A importância de conhecer a vontade de Deus, Paulo atribui aqui, não é? De modo a transbordar, a vazar, a sair da vasilha. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E eu fico observando aqui como é que as palavras que Paulo usa, né? Pleno conhecimento, sabedoria, entendimento. No verso 10, no finalzinho, ele diz de novo, pleno conhecimento de Deus. Ou seja, olha as palavras, olha o peso que elas têm. Né? Ou seja, para se conhecer a vontade plena de Deus, passa necessariamente pelo conhecimento, pela sabedoria, por entendimento. Não é obra, por exemplo, de uma meditação, sei lá, a gente vê isso por aí, não é? A vontade de Deus se conhece, meu irmão, através de sabedoria, conhecimento, entendimento espiritual. Por quê? Porque a vontade de Deus ela está revelada na sua palavra. Isto é escritura, isto depende de intelecto também para entender. E eu quero dizer que não tem nada de errado em usar o intelecto, a razão é necessária. Para entender a vontade de Deus, vá à fonte, vá a Deus, peça a Deus com fé e nada duvidando, diz Tiago, e assim Deus vai dar sabedoria para a gente conhecer a vontade de Deus. E é isso aí. Se eu não tiver sabedoria, não tiver entendimento espiritual, eu posso, talvez, e provavelmente isso tem tudo para acontecer, de uma pessoa não fazendo uso da sabedoria, do entendimento, do conhecimento que Deus dá, e a pessoa entender que a sua vontade é a vontade de Deus. Quiçá, até a vontade do próprio inimigo, a pessoa interpretar como sendo a vontade de Deus. Percebe como é que entendimento, sabedoria e conhecimento são necessários? A gente acaba dando uma de tolo, viu, irmão? Se a gente não tiver entendimento, sabedoria, a gente pode achar que a nossa vontade é vontade de Deus. Eu já vi isso na prática, talvez você já tenha visto também. Aliás, a pessoa quando está enganada pelo seu próprio coração, pelo inimigo, ele consegue até mesmo criar doutrinas, criar entendimentos da Bíblia que não são aquilo que o texto está dizendo, não é aquilo que a Bíblia diz, mas no seu engano ele impõe a sua vontade como se fosse a vontade de Deus. Não é por aí. Precisamos então, e Paulo sabia disso, ele ora para que aqueles irmãos tenham sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, o entendimento, a sabedoria, o uso da razão, do intelecto municiado pelo espiritual, pelo Espírito Santo que Deus dá. E o Espírito Santo faz isso. Pode pedir, Deus me dê sabedoria espiritual, me dê entendimento espiritual,
e o Espírito Santo vai conceder isso. Isso é de Deus, irmão. Isso é de Deus. E Paulo sabia disso e pede para aquela igreja. No verso 10, então Paulo vai voltar ao eixo, ao foco da sua oração, que é a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para o inteiro agrado do Senhor, para que aqueles irmãos vivam agradando a Deus, Paulo diz que ora por eles. E também Paulo diz que passa pela frutificação em toda boa obra e pelo pleno conhecimento de Deus. De novo, a mesma palavra sendo repetida aqui, né? Para que assim a gente chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus e viva de modo digno do Senhor. Frutifiquem em toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Deus. A gente agrada a Deus sendo produtivos, irmãos. Eu tenho dificuldade para entender alguém que quer fazer a vontade de Deus. Cara, mas e aí, o que você faz? Como é para fazer a vontade de Deus? Eu penso que tem ação. Tem ação. E ação aqui que conduz a bons frutos. A bons frutos. Estou me lembrando agora, Jesus conta de um homem que plantou uma árvore, cultivou e tal, e depois de um tempo já era para ela estar dando fruto, e não vinha fruto. Então ele diz para o seu ajudante, olha, pode cortar, está ocupando inutilmente o terreno. E percebe? Eu penso que assim é na nossa vida também. Deus, uma das razões para a qual Ele nos salva é para nós sermos produtivos para o reino, para nós sermos e darmos bons frutos. E além do fruto, pleno conhecimento de Deus. Uma pequena diferença. No verso 9, para a gente transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. No verso 10, para a gente ter um pleno conhecimento de Deus. É tecnicamente um pouquinho diferente. Você percebe? Uma coisa é eu conhecer a Deus e plenamente, o que isso só vai acontecer na eternidade, enquanto estivermos aqui, a gente busca conhecer a Deus, não é? Mas também a sua vontade. Duas coisas diferentes. Eu posso conhecer a Deus e eu posso conhecer de repente a vontade de Deus e não conhecer a Deus. Qualquer pessoa que tendo entendimento, ela pode, a partir dos recursos que Deus lhe deu, intelectuais, ela lê um texto e fazer análise e tal, e compreender e tal, mas de repente não conhece o Deus que se revela na sua palavra. Entendeu, meu irmão? Então, Paulo pede para a gente ter um pleno conhecimento de Deus e também da sua vontade. Tudo focando o quê? Para a gente viver de modo digno do Senhor, em todos os lugares. Também no verso 11, Paulo diz, olha, sendo fortalecidos, é a oração dele, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Deus. Verso 12. Verso 11, então, me chama a atenção que Paulo faz uso, parece que repetido, quase, né, da mesma palavra, enfatizando o mesmo assunto com palavras sinônimas, quase sinônimas. Ele diz então, olha, no verso 11, sendo a oração dele, no pleno conhecimento de Deus, verso 10 e começa o 11, sendo fortalecidos, ó, a palavra fortalecidos, primeiro fica em destaque a nossa incompetência, incapacidade, como nós somos limitados, não é, irmão? Nós somos dependentes, por isso devemos pedir a Deus para Ele nos fortalecer, porque nós em nós mesmos, na nossa capacidade, cara, nós não somos praticamente nada, não temos o poder especialmente vem de Deus, e é isso que Paulo pede, para eles serem fortalecidos com todo o poder. E a palavra que aparece no original ali no grego, para esse todo o poder, esse poder é a palavra dinamis. Em português tem algumas palavras que procedem dessa dinamis. Por exemplo, você tem no seu carro a parte elétrica que gera a energia suficiente para ligar o motor quando ele está desligado, tem uma peça ali que se chama dínamo em português. Por quê? Porque, olha, gera energia, poder suficiente para acionar, girar um motor que está parado. Você ainda tem em português uma palavra, por exemplo, dinamite. E essa tem poder, hein? Capaz de sacudir, de quebrar, jogar por terra coisas muito sólidas, né? Então Paulo usa essa palavra, dinamis, para dizer que ele está pedindo a Deus que dê esse dinamis para o crente, para aquela igreja, para ela agora ficar fortalecida segundo a força
que Deus tem e quer, e que nós precisamos dessa força no nosso embate enquanto estivermos aqui, meu irmão. Nós vamos enfrentar muitas lutas, adversário, e nós precisamos do poder de Deus. Não devemos confiar em nós mesmos, na nossa competência, na nossa capacidade, habilidade, na nossa força de opinião, coisas desse tipo. Não entra aqui o mérito. Se você confiar nos seus méritos, provavelmente você é um candidato a ser derrotado. Paulo sabe disso e pede para aqueles irmãos que Deus os fortaleça com esse dinamis, essa potência, esse poder que encontramos. Outra palavra em português, por exemplo, dinâmico, vem da mesma palavra, dínamo, tá? A outra palavra que Paulo diz, no verso 11 ainda, olha, segundo, de acordo, a força da sua glória. De novo, a força. Para essa palavra força aqui, Paulo já usou a palavra kratos. Kratos. Em português você conhece democracia. Kratos, poder. Democracia, o povo no poder. Ok? Então Paulo repetidamente usa essas palavras de poder para dizer que é isso que ele pede de Deus para o seu povo. Um povo que seja fortalecido, não naquilo que ele tem. Aliás, ser fortalecido já diz que depende de Deus, não só para nós, mas para o nosso irmão. Querido, de forma bem prática, você sabe de algum irmão na igreja, de algum irmão em Cristo que está num momento difícil, está sendo atacado e os adversários, sejam eles quais forem, não têm piedade. Então, o que você faz? A melhor coisa que você tem que fazer por aquele irmão, primeiramente, olha, pede a Deus, Senhor, dá para ele poder para ele resistir, para ele vencer a tentação, vencer a luta que está passando. Dá poder, Senhor, para o irmão, para que ele tenha poder de testemunhar, de ser fiel, de poder para santidade, para piedade na sua vida. Poder de Deus para a gente dizer não para o pecado, por exemplo. Percebe, irmãos? Esse é o poder que você não encontra em outro lugar. É o poder que desce do alto, vem de Deus, é o dinamis de Deus. Precisamos orar uns pelos outros por esse motivo. Paulo orava. No verso 11 ainda, segundo a força da sua glória, a glória de Deus é poderosa. Ele está falando segundo, de acordo, para os irmãos ser fortalecidos, de acordo a força, o kratos da glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade. Se eu tivesse mais um tempinho, eu ia tratar com você um pouquinho aqui sobre o poder que há na glória de Deus. Mas vamos deixar para outra ocasião, tá bem? Mais rapidamente, eu estou me lembrando de Moisés, quando tirava o povo do Egito, tem pela frente o Mar Vermelho e ele vai ter um pouquinho dessa kratos, desse poder que há na glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta não só ao abrir o Mar Vermelho, mas depois através de uma luz que seguia o povo durante a noite e uma sombra também. Tá bem? Fica para outra ocasião. Deixa eu prosseguir aqui para a gente terminar. No final do verso 11, Paulo fala de perseverança e longanimidade. Para a gente agradar a Deus, viver para o inteiro agrado de Deus, precisamos conhecer a sua vontade, precisamos ser fortalecidos com o poder da sua graça, com toda perseverança e longanimidade. Por perseverança aqui, o que Paulo tem em mente parece ser aquela atitude de não se acovardar diante das pressões, das dificuldades, dos obstáculos que nós temos pela frente ou dos ataques que nós estamos sofrendo. Perseverança no sentido de não entregar os pontos, de não virar as costas e de entregar-nos ao tentador e às tentações, por exemplo. Por exemplo, não quer dizer que seja só isso, tá bem? Mas perseverança em dizer não para o pecado, dizer não para o inimigo, dizer não para nós mesmos e permaneça na fé, na esperança e no amor. Pelo contrário, essas coisas em nós devem aumentar sempre. E também na longanimidade. Você já da Ebenezer sabe que a longanimidade é paciência. É paciência para suportar as provações, por exemplo. Paciência que não acaba, não passa assim rapidão. Paulo pede para isso. Fortalecidos no poder de Deus, com perseverança, toda perseverança e longanimidade. E fechando o verso 12, ele diz, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Com alegria, deem graças a Deus. Paulo já deu graças a Deus no verso 1, 3 até o verso... Do verso 1 ao verso 3, depois do 3
até o verso 8, ele já deu graças a Deus por essa igreja e agora ele quer que os crentes também aprendam isso. É algo importante na vida do cristão, viu, meu irmão? Com alegria dar graças a Deus. Em todas as circunstâncias devemos dar graças a Deus, agradecer a Deus, ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz, principalmente pela salvação, o perdão, mas também porque nos habilita para nós sermos cristãos dignos como Deus, para nós sermos parecidos com Deus e viver em nossa vida aquilo que Deus é na sua essência, tendo pleno conhecimento de Deus e viver de forma alegre, vida cristã alegre. O cristão em si, por ser cristão, já é motivo de ser grato a Deus e de ter alegria. A despeito das circunstâncias desfavoráveis, nós temos muito motivo, meu irmão, para dar graças a Deus, para sermos alegres no Senhor. E ele diz isso, né? Com alegria dar graças ao Pai. Esse Pai, diz Paulo no verso 12, terminando, ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Os santos, ao passar deste mundo para a próxima, nós vamos estar com os outros santos na luz. Eu já expliquei o que quer dizer santo aqui, não vou entrar nisso, mas santo aqui, entenda como aqueles que são salvos em Cristo. Temos um lugar reservado para nós, um tempo reservado com o Senhor na eternidade, estaremos para sempre na luz e não nas trevas. O verso seguinte, o 13, ele vai falar de trevas, da onde Cristo nos tirou pela sua morte e ressurreição e nos aceitou. Tá bem? Deus nos fez idôneos à herança dos santos. Com os demais santos, com os salvos, com os cristãos, só fechando, irmãos, Paulo nos lembra, como diz em outra carta sua aos Romanos, nós somos herdeiros juntamente com o Senhor Jesus Cristo de tudo aquilo que é propriedade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo tem essa convicção e ora por esses irmãos então. Qual é o motivo da sua oração? E eu quero terminar fazendo algumas perguntas. Nós temos orado por pessoas como Paulo ora? Segundo, se temos orado, a nossa oração, o conteúdo da nossa oração tem sido, nesse sentido, mais espiritual do que simplesmente aquelas orações materiais que, embora justificáveis, não devem ser o foco da nossa oração. O foco deve ser vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, conhecer toda a vontade de Deus e produzir frutos com perseverança e longanimidade, para serem fortalecidos no poder que há em Deus. Esse é o foco da oração que devemos ter para com todos os nossos irmãos, inclusive por aqueles que nós nem conhecemos, algumas igrejas que a gente nem talvez tenha ido lá presencialmente, mas se é a igreja do Senhor Jesus, nós devemos orar por elas. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Qual tem sido a nossa oração, o conteúdo da nossa oração por outros irmãos? Você tem o hábito de orar por outros irmãos, meu irmão? Você tem o hábito de orar por outras igrejas, pela sua igreja, pela sua liderança, pelos líderes que Deus colocou na sua vida? Você tem o hábito de orar por um irmão quando você se lembra dele e pede bênçãos como essas na vida dele? Se não, querido, eu acho que essa é a principal aplicação para nós hoje. Para a gente passar a ter uma vida de intercessão por outros irmãos e por outras igrejas, nesse sentido que a gente vê Paulo aqui. É um exemplo de uma oração apostólica aplicada para todos nós, para mim e para você. Deus te abençoe, querido, para que a gente tenha vida que possa mostrar isso na prática. Tanto de oração, mas que a gente seja como aqueles irmãos, alvo também da oração de outros irmãos, vivendo de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Deus te abençoe, querido. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador.
ti, Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Ele é santo, santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Você pode se colocar em pé nesse momento para que terminemos essa oração juntos ao santo e majestoso Deus. Sejas tu meu pensamento ao dormir, eu acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Levante a sua voz e declare: Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Pra sempre.